Desde o momento em que a gente se entende por gente, existe uma pergunta que nunca parece ter fim. Quem sou eu de verdade? A vida inteira tentamos responder isso, mudando de aparência, profissão, relacionamentos e ideias. Mas no fundo, a busca é sempre a mesma, entender a nós mesmos. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque talvez a maior viagem que o ser humano pode fazer não é para fora, mas para dentro de si mesmo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu falo do interior do Pará. Já deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. E como uma forma de marcar presença, de me cumprimentar, deixa nos comentários: Ei, David, tô aqui. E se você é novo e ainda não me conhece, prazer, meu nome é David Eric Wolf. Se você não é inscrito, já se inscreve pra gente chegar ao marco de 200 inscritos. Dito isso, vamos para o assunto do vídeo. Talvez muitos de vocês conheçam ou não o livro Em Busca de Nós Mesmos. Os autores são Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres, ambos professores universitários. Clóvis de Barros Filho é professor em Ética e Filosofia Moral e em Ciências Humanas, um grande palestrante. E Pedro Calabres, um professor universitário na área da neurociência e também um grande conferencista. E o tema central do livro é uma busca por nós mesmos, é compreender quem somos. E observe bem, o ser humano, ele é o único ser que reflete sobre si mesmo. Pedro Calabres e Clóvis de Barros Filho vão dizer que essa busca é o que nos torna humanos, um cérebro que pensa sobre o próprio pensamento. E a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem uma pergunta dentro de si: quem sou eu de verdade? E uma pergunta simples que você pode fazer para si mesmo é: quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei daqui a alguns anos? E na verdade, minha maneira de pensar é a seguinte: quando éramos crianças, éramos muito diferentes do que somos hoje. E talvez daqui a alguns anos seremos muito mais diferentes do que somos hoje. E toda essa mudança ela tem a ver com nossas vivências, nossas memórias, o que passamos na infância ou o que estamos passando hoje. Isso vai impactar lá na frente. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo tem uma história diferente para contar. Eu tenho a minha, você tem a sua, e cada um com suas experiências únicas. E se eu for parar para te perguntar: quem é você? Me descreva quem você é. E muitas das vezes é difícil de responder essa pergunta. E é exatamente porque o mundo, as pessoas, o ambiente em que vivemos molda quem somos. E é claro, existem aquelas pessoas que são diferentes, que pensam fora da caixa e não se deixam levar ou moldar por outras pessoas, pelo ambiente. Então você e eu somos uma combinação de fatores. Nós somos uma combinação de memórias, de experiências. Um exemplo muito bom que eu posso dar aqui é de mim mesmo. Quando eu era criança, eu era uma pessoa despreocupada. E eu acredito que a maioria que assiste esse vídeo vão pensar a mesma coisa. A gente não se preocupava com o futuro e não se lamentava pelo passado. A vida era mais leve. E é claro, como eu falei, cada pessoa tem uma experiência e uma história diferente para contar. Nem todas as pessoas viveram a mesma coisa que eu vivi, ou que você viveu. Muitas delas passaram por coisas ruins, que moldaram isso e tornou um adulto diferente da maioria. Para mim, eu posso dizer, a vida era leve quando era criança. Era sem preocupações, era mais alegre, digamos assim. Não que hoje não seja, eu sou muito grato por tudo que eu tenho. Mas hoje, como um jovem que está se tornando adulto, vem responsabilidades, preocupações com o futuro, é claro, diferente de quando éramos criança. Mas para muitas outras pessoas, a infância não foi assim. A infância foi turbulenta, pesada, triste. Todas essas coisas ruins que uma criança pode ter passado, pode a ter tornado um adulto forte, com experiência e história para contar. Mas muitas outras pessoas que passaram pela mesma coisa podem ter se tornado um adulto amargo, egoísta, revoltado com a vida. E é nesse ponto que eu quero chegar. A busca por nós mesmos, a nossa essência, nosso verdadeiro eu. Quem sou eu de verdade? E você pode ver claramente no exemplo de duas pessoas que passaram a mesma coisa, mas ambas tomaram rumos diferentes na vida. Uma pessoa aprendeu e se tornou forte, e outra se tornou amarga e egoísta. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. E os filósofos da antiguidade viam isso como um convite à consciência, e não como algo abstrato. Hoje em dia é fácil se perder tentando agradar os outros, e esquecer de entender o que realmente faz sentido para você. E uma pergunta para você: será que a gente vive o que acredita ou acredita no que vive? O autor Pedro Calabres vai nos dizer que a neurociência nos mostra que as nossas emoções vêm antes da razão. Ou seja, nós sentimos antes de pensar.
E isso explica o porquê de tantas decisões impulsivas, arrependimentos e mudanças de humor. Entender tudo isso nos ajuda no autoconhecimento. Quando eu percebo o que sinto antes de agir, começo a ter mais domínio sobre mim mesmo e não passo a ser controlado e dominado pelo momento. E muitas das vezes isso, exatamente isso, do agir sem pensar, é o que nos torna pessoas que a gente para e pensa e diz, eu não sou assim. Muitas das vezes emoções nos levam a fazer coisas que a gente não queria fazer. A raiva, a tristeza, a alegria e a ideia central do vídeo, do tema e desse livro é isso. Entender a nós mesmos, uma busca por nós mesmos para a gente ter uma vida mais leve, mais feliz e saudável. Porque saber quem somos de verdade, entender nossos sentimentos, nossas emoções e o que se passa aqui dentro, nos faz ter mais domínio de si próprio. E como eu falei no começo do vídeo, a busca por nós mesmos é uma luta entre quem fomos, quem somos e quem queremos ser. O filósofo Nietzsche dizia que o ser humano é um ser que ainda não terminou de nascer. Isso significa que a gente está se tornando e nunca pronto 100%. E uma pergunta para mim e para você, o que isso gera em nós? Qual o sentimento? Esperança ou inquietação? Porque, como eu disse, a vida nos molda, as experiências, mas o que vai ditar o nosso futuro é a nossa verdadeira essência. E tudo isso começa tendo autoconhecimento e autodomínio, e buscando compreender nossos sentimentos e quem somos de verdade. Talvez o que a gente esteja procurando não seja uma resposta definitiva, e se conhecer é um processo, não um destino. É caminhar sabendo que cada passo revela uma parte nova de quem a gente é. É em busca de nós mesmos. É uma busca por autoconhecimento e autodomínio. E esse foi mais um vídeo, mais uma conversa. Eu espero que você tenha gostado. E se ele te fez pensar, curte e comenta aqui embaixo qual parte de você ainda quer entender melhor. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Seu legado, nosso futuro.